Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Já pegou o seu cafezinho aí? Pega o seu cafezinho, faz um chá, sua água, um suquinho, pega a sua Bíblia também, um bloquinho de anotações e faça deste momento o seu momento de oração, o seu momento de crescimento espiritual. E você que está aí dentro de um trem, no metrô, dentro de um ônibus, no avião, dentro do seu carro. Que Deus abençoe também muito a sua vida. Eu sou grato a Deus porque você está aqui. Não é porque é virtual que não é real. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é muito real e principalmente no mundo espiritual. Atos 4:17. O texto de hoje é Atos 4:17. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que nós ouvimos. Deus, fala conosco, Pai, nesse devocional. Que o Senhor ministre uma palavra aos nossos corações, nos tira da zona de conforto e nos faz crescer. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, as pessoas que mais comentam e curtem aqui no canal, com o tempo o YouTube de alguma forma começa a destacar essas pessoas. E assim que o YouTube começar a me posicionar, as pessoas que mais curtem, as pessoas que mais comentam, que mais compartilham, eu vou enviar alguns brindes para essas pessoas. Então não deixa de participar, não só ouvir, participar é muito importante. Com esse texto aqui, eu aprendo muitas coisas. Então, vamos contextualizar. Pedro e João curaram um paralítico, eles foram chamados para depor. Pedro não perdeu a oportunidade, ele pregou o evangelho. E porque junto de Pedro o paralítico estava ali, os homens não puderam fazer nada. Então, Pedro e João foram embora e aqui eles fazem uma reunião secreta entre eles e eles começam a falar entre eles assim: olha, a gente precisa impedir esses dois de pregar. Eles não podem continuar falando de Jesus, então eles vão falar para Pedro e João que eles não devem pregar o evangelho. Olha o que o texto diz: para impedir que isso se espalhe, nós precisamos adverti-los. Então chamaram Pedro e João novamente e ordenaram a ele, deram uma ordem: não falem mais, nem ensinem mais no nome de Jesus. E Pedro e João respondem então para esses homens: acaso eu devo obedecer a homens e não a Deus? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. O primeiro ensinamento aqui que eu quero trazer de forma prática para você é que tudo hoje que está acontecendo na sociedade é para deixar o povo com medo. Há muitas reuniões secretas, há muitas reuniões ocultas para traçar estratégias para te impedir de pregar, para que você fique com medo de falar que você é cristão, com medo de se posicionar. Já reparou o quanto que a gente tem medo hoje de declarar os nossos princípios e valores? Já reparou que aquilo que antes era certo hoje é considerado errado? E que os maus não têm medo de defender as suas teses, as suas teorias, mas nós que acreditamos no bem temos medo? Porque sim, há uma estratégia, há uma armadilha. Lembra? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Então a nossa mente está sendo modelada o tempo todo pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, pelos filmes, e tudo é para te deixar com medo de falar a verdade, com medo de se posicionar, com medo de pregar o evangelho. Só que isso não começa hoje, isso já acontecia aqui no tempo de Pedro e João. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que haverão sinais que funcionarão como advertências para quem está pregando. Olha o que o texto diz: precisamos adverti-los para que eles não falem mais com ninguém desse nome. Então, na sociedade vão acontecer coisas que serão sinais para que você não faça isso. Então, vídeos de pessoas sendo humilhadas em público, filmes mostrando pessoas apanhando. Você vai ouvir falar de pessoas que foram julgadas, condenadas, presas
por pregarem contra o pecado, por se posicionarem, e esses sinais serão advertências para que você recue, para que você pare. A terceira coisa que eu vejo aqui é que há uma progressão. Eles foram chamados para depor. Então eles foram advertidos, eles foram instruídos e agora eles foram chamados para depor. Pode ser que eu e você também sejamos chamados para depor em relação ao que nós temos ensinado, para depor em relação ao que nós temos pregado. Mas Pedro e João não ficaram amedrontados nem diante desse depoimento, nem diante desse chamado, aonde eles foram chamados a prestar contas, não. A quarta coisa que eu vejo nesse texto é que nessa progressão do reino das trevas em tentar nos impedir de pregar, eles vão tentar nos obrigar. Verso 18, ordenaram que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Você está pronto para um tempo que em breve nós seremos obrigados a não cultuar? Você está preparado para esse tempo em que nós não poderemos mais andar por aí com uma Bíblia dessa nas mãos? Que nós não poderemos ter no nosso celular mais um aplicativo da Bíblia? Que nós não poderemos mais ler a Bíblia? Você está preparado para esse tempo? Porque aqui é mais difícil de controlar, é uma Bíblia de papel. Mas aqui é muito fácil, é só derrubar todos os aplicativos. É só controlar quem entra, quem não entra, quem lê, quem não lê. Você está preparado? Porque esse tempo virá e muito em breve. Agora, a quinta coisa que eu aprendo é que a gente vai ter que escolher quem nós iremos obedecer. Olha o que Pedro e João respondem a partir do verso 19. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. O que você acha que é justo? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que você acha que é mais correto? Os homens podem acabar com a nossa vida física, mas Deus tem poder de acabar com a vida física e espiritual. Os homens terrenos nada podem fazer, mas Deus tudo pode fazer. Então, se eu devo obedecer a alguém de um modo simplista, quem que você acha que eu devo obedecer? Quem que você acha que você deve obedecer? E no verso 20 eles dizem, não podemos deixar de obedecer ao nosso Deus, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E eu quero te perguntar, você está pronto para obedecer a Deus, custe o que custar? Porque talvez você responda assim, pastor, eu estou pronto. Eu estou pronto para obedecer a Deus. Então, se você está pronto para obedecer a Deus num tempo onde a sua vida vai estar em risco, por que você não obedece hoje que a sua vida não está correndo risco? Por que hoje você já não começa obedecendo nas mínimas coisas, abrindo mão dos seus vícios, abrindo mão de alguns pecados do velho homem, de algumas rotinas que aprisionam você? Por que você não começa obedecendo hoje, não fazendo fofoca, não contando mentira? Sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, sendo fiel a Deus participando do culto. Por que a gente não começa a obedecer a Deus hoje? O maior treinamento para você que um dia deseja obedecer a Deus em situações extremas é obedecer agora. O maior treinamento para obedecer a Deus no muito é obedecer a Deus no pouco. E é sobre isso que eu quero orar, para que Deus nos ajude, para que Ele nos prepare, para que quando a nossa vida estiver em risco, nós não neguemos o nome de Cristo. Pai, nos fortaleça na fé e nos dê, Pai, coragem e autoridade para obedecer o Senhor em toda e qualquer circunstância. Ainda que percamos o emprego, ainda que possamos ser perseguidos, ainda que amigos nos deixem, que nós nunca abrimos mão da Tua palavra e da obediência ao Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, para que sejamos fiéis no pouco e no muito. Nos ajuda para que possamos Te obedecer no pouco e no muito. Nos ajuda para que sejamos fiéis até o fim, porque melhor do que começar bem é terminar bem. E nós queremos terminar bem a nossa vida aqui nessa terra. Por isso, Pai, nós pedimos a Tua ajuda no que é que a gente precisa obedecer ao Senhor hoje. Quem é que a gente precisa perdoar? Quem que a gente precisa liberar perdão? Para quem que a gente precisa confessar os pecados? Quais são os erros que a gente precisa corrigir? Quais são os processos que a gente precisa melhorar? Nos ajuda, Pai, nos mostra o que o Senhor deseja que façamos, a quem o Senhor deseja que preguemos o Evangelho. O que o Senhor deseja que façamos, nos mostra para que nós possamos Te obedecer não amanhã, mas a começar agora, no dia de hoje.
Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.